Saúdo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém? Mais um vídeo para o canal Profecias Finais, para deixar os irmãos bem informados sobre as últimas profecias, as que ainda vão acontecer e as que já estão acontecendo. Esse vídeo eu quero falar sobre a porta aberta que Cristo pôs diante da igreja Filadélfia. Então nós vamos ler o capítulo 3 do Apocalipse para nós entender esta profecia. Então nós vamos ao capítulo 3 e o verso 7. Capítulo 3 e o verso 7 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardar-te a minha palavra e não negar-te o meu nome. Então aqui Cristo, ele é o santo, o verdadeiro. Então ele pôs diante da igreja Filadélfia uma porta aberta. Interessante, no verso 7, ele diz que ele é o que fecha. Ele fechou uma porta, e essa porta que ele fechou ninguém abre. E ele abriu a porta, outra porta, e a porta que ele abriu ninguém fechará. Então esta porta está aberta perante a igreja Filadélfia. Qual foi esta porta? É o que a porta do lugar santíssimo foi aberta no ano 1844, no dia 22 de outubro. Portanto, irmão, quando foi no ano de 1844, Cristo abriu a porta do lugar santíssimo. A porta do lugar santíssimo, nós vemos aqui no verso 12, no mesmo contexto, sobre a igreja Filadélfia, que diz assim: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Então, o assunto, a igreja Filadélfia, inicia-se com o assunto do santuário celestial. Pois no dia 22 de outubro, Cristo, ele abriu a porta do lugar santíssimo. Ali, ele entrou no lugar santíssimo para fazer a última expiação em favor de seu povo. Ele se vestiu com a vestes de sumo sacerdote e ali entrou no lugar santíssimo. Esta é a porta que Cristo abriu. Ele está diante da arca da aliança, diante do trono de Deus, diante dos 10 mandamentos, intercedendo por todos aqueles que aceitam os seus benefícios. Todos aqueles que se arrependem de seus pecados, guardam os 10 mandamentos, será beneficiado pela essa mediação que Cristo está fazendo no lugar santíssimo. Esta é a porta que Cristo abriu para a igreja Filadélfia no dia 22 de outubro de 1844. A porta do lugar santíssimo. Ele, ao ascender ao céu, ele ficou no lugar santo até 22 de outubro de 1844. E então, 22 de outubro de 1844, ele fechou a porta do lugar santo e passou para a porta do lugar santíssimo. Então está bem esclarecido, bem claro a explicação desse verso. A porta que Cristo abriu e a porta que ele fechou. Foi a do lugar santo que ele fechou e abriu a do lugar santíssimo do santuário celestial. Vamos para frente. O verso 9 diz assim: eis, farei que alguns
dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então aqui Cristo está falando que aqueles que dizem ser judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Cristo vai fazer que no futuro próximo vai fazer esses vir aos nossos pés e prostrar-se-ão diante dos nossos pés, porque eles mentem, eles dizem que são judeus e não são. O sinal entre Deus e o seu povo encontra-se em Ezequiel 20, e o verso 12 e o verso 20. Entre Deus e Israel, e nós somos o Israel espiritual. Em Romanos capítulo 11, lá fala que nós fomos enxertados na videira verdadeira. Uma parte não aceitou a Cristo, Israel, para que nós pudéssemos se enxertar. Então nós somos o Israel espiritual, nós que somos gentios, que aceitamos a graça de Cristo, se convertemos ao Evangelho, para se cumprir o que está escrito em Hebreus, capítulo 10, verso 16, que eis que vem dias, farei uma nova aliança com a casa de Israel. Escreverei as minhas leis nas suas mentes e no seu coração. Então, nós somos a casa de Israel, a nova aliança, que é a graça de Cristo. Não é mais pela lei dos serviços do santuário terrestre, pois a nova aliança, o trono da graça agora, é o santuário celestial. Estamos pela graça, não pela lei dos ministérios, dos tipos e sombras do serviço do santuário terrestre. Mas sim agora o que está em andamento é o trono da graça, que são os serviços do santuário celestial, que está em andamento no santuário do céu, por Cristo. Então, nós somos os verdadeiros israelitas espirituais. Cristo disse, ainda que Israel seja como a areia do mar, e a ser salvo só o remanescente, ele disse também que pode fazer filhos a Abraão. Destas pedras posso fazer filhos a Abraão. Então, encerrando o assunto, quero dizer para todos nós, para todos vocês, irmãos, que todos aqueles que aceitam a graça de Cristo é israelitas, é judeus. Cristo é judeu. E também todos aqueles que aceitam Cristo é judeu. Então, mas quando nós aceitamos a nova aliança, que é a lei dos 10 mandamentos, escrita no nosso coração, nós vamos guardar os 10 mandamentos. Então, lá está o sábado, que é um sinal entre Deus e nós. Então, aqui mostra, eis que farei da sinagoga de Satanás, que mente, diz que são judeus e não são. O que significa isso? No futuro próximo, vai vir uma lei dominical, uma lei para guardar o falso sábado. A igreja católica, com as igrejas protestantes apostatadas, elas vão guardar o primeiro dia da semana, dizendo que é o 4º mandamento da Santa Lei de Deus, que ordena guardar o sábado do 7º dia. Mas elas mentem, porque diz que estão obedecendo a Deus, obedecendo o decálogo dos 10 mandamentos. Mas, na verdade, está obedecendo um dia em homenagem a Satanás, o primeiro dia da semana, o dia pagão, que os pagãos observavam na antiguidade, no passado. Eles agora trouxeram esse dia do sol e batizaram com o nome de domingo, como o nome do dia do Senhor. E agora vão colocar por lei nos Estados Unidos e depois em todos os países do mundo. E é isso aí que a profecia diz aqui. Essas pessoas que vão guardar o falso sábado, que é o domingo, no final de tudo, quando após a grande tribulação, Deus vai fazer com que eles virão a nossos pés e se prostrar-se-ão diante de nós. E vai saber
que Deus nos amou. Por que Deus vai fazer isso? Porque quando sair essa lei dominical nos Estados Unidos, esses defensores desse falso sábado, eles vão perseguir os que guardam o verdadeiro sábado. Então, eles se dizem judeus por guardar o falso sábado, mas mente, porque se eles estivessem guardando o verdadeiro sábado, com certeza eles estavam sendo judeus, estavam ligados com Cristo. Mas eles vão guardar o falso sábado, que é o domingo, e vão perseguir nós, aqui da igreja Filadélfia, o que faz parte dessa profecia. Eles vão perseguir nós. Então Deus vai fazer com que, Cristo vai fazer com que eles virão a nosso e se prostrarão aos nossos pés. Então nós vamos ver outros versos aqui à frente que fala sobre a grande tribulação que virá por causa do decreto dominical. E depois terminará com o derramamento das 7 últimas pragas de Deus sobre todos aqueles que guardarem o domingo. Vamos ler o verso seguinte. Diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então a promessa de Deus vai guardar nós da grande tribulação. Alguns pensam que este verso está dizendo que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Porque a promessa de Cristo está prometendo que Ele vai guardar o seu povo da grande tribulação. Cristo, Ele guardou aqueles 3 hebreus que foram jogados dentro da fornalha ardente e passeou junto com Ele na fornalha ardente. É desta forma que Cristo guardará o seu povo no tempo da tribulação. No tempo da tribulação, Cristo guardará o seu povo dessa mesma forma que guardou os 3 hebreus. A igreja estará aqui na terra, sendo perseguido por aqueles que se dizem judeus e não são, pelos defensores do domingo, por aqueles pagãos que se dizem judeus e não são. Eles se dizem estão guardando o verdadeiro sábado, mas na realidade estão guardando um dia pagão, que é o falso sábado, o decreto dominical, que é o domingo. Então, ainda que nesse período, muitos dos guardadores do sábado serão mártires, para que outros se convertam, com os milhares se converterão num dia, o povo de Deus receberá a chuva seródia, o Espírito Santo em porção dobrado do que caiu no dia de Pentecoste. E ali eles terão a coragem de ser mártires por amor à verdade. E as pessoas se converterão. Mas mesmo eles sendo os mártires, ali está a promessa de Cristo a si mesmo. Eu te livrarei da tentação, pois Cristo vigiará de perto, livrará nós de se apostatar. Enquanto o mundo todo está apostatado guardando o domingo, nós permanecerá guardando o verdadeiro sábado do 4º mandamento do 7º dia da semana. E então, Cristo disse, não temais aquele que mata o corpo, mas temeis antes aquele que faz perecer tanto o corpo como a alma. Ainda que eles matam o nosso corpo, mas a nossa vida está escondida em Cristo. E assim nós será livrado da tentação que há de vir sobre todo mundo. E logo depois destas pequena tribulação, a porta da graça se fecha e vem a grande tribulação, mais forte ainda, da qual nós não vamos mais pregar o evangelho, pois nós fugiremos de todas as vilas e cidades, e estaremos no deserto, nas florestas, nas cavernas, enquanto os ímpios estão a morrer de fome e pestilência, morrendo por falta de alimento e pelo derramamento das 7 últimas pragas. A promessa de Deus se cumpre conosco, pois nós estamos protegidos das 7 últimas pragas. E ainda mais, nosso pão será dado e nossas águas serão certas. E então,
É aí que então ocorrerá depois disto o livramento do povo de Deus. Por causa dessas pragas que caem sobre a face da terra, os ímpios vão dizer que nós somos ocupados dessas pragas. Então eles fazem um decreto para matar num só dia todo o povo de Deus. E nesta ocasião ocorre o livramento do povo de Deus. E aí, quando Deus diz para nós o dia e a hora da vinda de Cristo, então verte novamente o Espírito Santo sobre nós. E os ímpios vê nosso estado feliz. E por causa do nosso estado feliz, eles vão se querer lançar mão de nós. E é então que nós fala em nome do Senhor Jesus. Então eles caem inermes no chão, sem movimentos nenhum. Então é aí que se cumpre os da sinagoga de Satanás, prostrar aos nossos pés e adorar-nos, e saber que Deus nos amou. Nós que lavávamos os pés uns dos outros e saudávamos os irmãos com o ósculo santo. Portanto, os irmãos, os da sinagoga de Satanás, é distinguido pelo o falso dia de repouso, pelo decreto dominical que logo sairá nos Estados Unidos, depois será mundial. Todos aqueles que guardarem o domingo está do lado de Satanás, e todos aqueles que guardarem o sábado estará do lado de Deus. Vamos continuar a nossa leitura. Agora nós vamos ler no verso 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então no verso 11 diz, conserva o que tens, para que outro não tome a tua coroa. Venho sem demora. Então vamos permanecer firme, não entrar num estado de laodiceano, mas sim permanecer firme, para que nós possamos estar preparado para a segunda vinda de Cristo. E no final diz assim, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos permanecer fiel